Quero que todas e todos permaneçam na mesa mais um pouquinho para a gente fazer o encerramento. E aí eu quero chamar minha companheira, né, a Fernanda Lapa, para nós fazermos o encerramento. A Fernanda Lapa, ela é também do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, e eu gostaria de ressaltar, lembrar o tempo todo que nós estamos juntos, né, nessa audiência pública, uma iniciativa da PFDC com o comitê. Por favor, Fernanda. Vamos ver. Nossa, que plateia. Aqui, Fernanda. Já. Só vou falar. Já. Então, tá bom. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a procuradora Débora Duprá, que desde sempre agradeceu o seu engajamento e toda a sua equipe na defesa dos direitos humanos. Já passamos uma longa tarde, eu já ouvi muita gente, como muitos de vocês, e dá vontade de responder todas, porque a gente só vai acumulando o que a gente pensou em conversar aqui hoje, e mais com os acréscimos, e com as provocações, e, obviamente, com sugestões, e a gente gosta de dialogar com as falas anteriores. Mas não vamos ter muito tempo para isso. Vou me apresentar rapidamente. Eu faço parte do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil, que trabalha na promoção de uma educação para a cidadania e direitos humanos no Brasil. Nosso foco é trabalhar a educação em direitos humanos no país. Fazemos parte desde a fundação do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, que, então, em conjunto com a PFDC, tem tomado várias ações em relação à RPU, desde o seu primeiro ciclo, não só agora no final, em especial, buscando melhorar o processo de informação, formação, difusão e participação até o terceiro ciclo. A partir do terceiro ciclo, o engajamento do comitê passou a ser muito mais no processo de implementação e monitoramento, até porque, quando acabou o segundo e fomos nos preparar para o terceiro, ficou essa pergunta, e aí? O que o Estado tem feito na sua implementação? Claro que está fazendo algumas coisas, e todo mundo tem certeza disso, mas a gente não tem como ter essas informações. Então, tanto para o Estado preparar seus relatórios fica complicado, que nós geralmente dialogamos muito nesse processo, muito não, mas dialogamos nesse processo, mas há também sempre o problema da própria sociedade civil elaborar também os seus relatórios e ter dados para que consiga fazer uma análise. Eu tinha preparado minha fala mais ou menos em 3 momentos, mas eu vou pular o primeiro, pela questão do tempo, que basicamente falaria sobre a obrigação do Estado em criar um plano de monitoramento. Na verdade, são algumas resoluções das próprias Nações Unidas que já têm trabalhado desde 2015 com a questão dos Estados montarem, elaborarem esse plano de monitoramento para a revisão periódica universal, como também para outras recomendações, mas depois mais especificamente sobre a RPU, e o próprio compromisso que o Estado brasileiro já fez em diversos momentos, tanto lá em Genebra, mas aqui também, de construção desse plano de monitoramento. Então, na verdade, eu acho que é muito mais a gente pensar, como a Débora falou desde o início, em como avançamos na construção desse plano, e acho que a ideia foi um pouco trazer todas as forças necessárias e articular isso. Então, os meus outros 2 momentos eram muito objetivos, são muito objetivos, do que a sociedade civil já fez nesses processos, nos 3 ciclos de revisão periódica, e o que se espera de um plano nacional de monitoramento do Estado brasileiro. Então, vamos focar só no terceiro ciclo pelo tempo também, e o que a sociedade civil, as organizações que atuam nesses mecanismos fizeram. Então, vou dividir em etapas. Antes da revisão, houve a disseminação das informações sobre a RPU, então a própria sociedade civil fez folhetos, fez vídeos, criou um hot site, RPU Brasil, para colocar as informações.
organizou várias formações sobre o tema, articulou a elaboração de relatórios paralelos, não foi à toa que tivemos mais de 50 relatórios nesse terceiro ciclo paralelos, o que alguns chamam de sombra, outros de luz, mas exatamente os relatórios, né, da sociedade civil, cobrou a divulgação da primeira versão do relatório oficial e uma consulta nacional que não tinha sido apresentado com antecedência, fez incidência e advocacy com outros estados, as embaixadas, por exemplo, que estavam aqui, tiveram algumas rodas de diálogo com embaixadas em missões permanentes, participou de audiência pública sobre esse relatório, essa primeira versão, que a Débora Duprá participou também, fazendo críticas e contribuições para a primeira versão do relatório, né, que depois saiu o relatório que foi enviado oficial, e ainda participou da pré-sessão em Genebra, que tem antes, né, organizada por uma organização, né, RPU Info, exatamente para levar algumas questões de possíveis recomendações ao Estado brasileiro. Então, assim, esse é o papel que a sociedade civil geralmente tem de articulação antes, né, da revisão em si, de cada ciclo, né. Durante a revisão, divulgou e transmitiu internamente a própria revisão. A gente queria fazer muito mais, a gente queria fazer no mesmo momento, com perguntas, que as pessoas pudessem entrar, mas o horário não permitia difuso. Então, mas há essa necessidade, né, que a gente sente de maior divulgação, tanto no próprio dia da revisão. E, por causa disso, também organizou um evento paralelo, logo após a revisão, lá em Genebra, para fazer a discussão com quem estava lá sobre as recomendações que tinham acabado, então, de ser recebidas. Pós-revisão, traduziu e divulgou, na medida do possível, né, sem apoio tão técnico, talvez, né, das recomendações para português, para a sociedade brasileira, então as organizações foram se mobilizando para traduzir algumas. Organizou na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o deputado Paulão, que estava aqui hoje, uma audiência no dia 9 de agosto do ano passado, para debater as recomendações, e, além de comentar sobre elas, né, a necessidade de elaborar um plano de monitoramento, né, e já se colocou à disposição com, né, tantos os ministérios que estão aqui representados, para colaborar nesse processo, né. Em outubro, nós fizemos um workshop em parceria com o Alto Comissariado, o escritório em Brasília, que foi a 11ª edição do curso avançado de Direitos Humanos, o CAD, que o IDDH coordena, que foi, um dos produtos foi essa audiência, né, a solicitação para que a PFDC puxasse uma audiência sobre o tema para a criação de um plano de monitoramento, né, e garantir a participação da sociedade civil. Acho que é importante, né, já passando para o outro tema, do que se espera, notar que esse não é um debate novo. Não é a primeira vez, né, que nós estamos nos reunindo, pelo menos este grupo que estava aqui antes, né, que comentou. Por isso, alguns estavam trazendo mais as suas pautas, outros estavam mais angustiados, né, com a questão de encaminhamentos, né, porque, como não é a primeira vez que se dialoga, o que se deseja é realmente ver avanços, é ver etapas, né? Nós sabemos, né, de vários desafios, das dificuldades, nós sabemos a questão das estruturas, né, que dificultam, mas eu acho que a ideia é um pouco de ouvir todos, né, e trazer um pouco, não só o executivo, como nessa mesa, mas sabemos também que é transversal, sabemos que é o Estado brasileiro. Nós temos algumas sugestões de avanço, que já foram até apresentadas, mas eu vou trazer de novo, né? Então, a sistematização das recomendações, né? A questão de ter recomendações genéricas, André, e ter recomendações, nós sabemos isso, né? As recomendações, nós sabemos, estou dizendo, foi o processo natural da RPU. Na primeira revisão, nem os estados sabiam como fazer as recomendações. Então, o jeito era fazer aquela recomendação mais genérica possível que dialogasse, né? Depois ele foi aprimorando, tanto que hoje, com os diálogos até com os outros estados, eles já falam, né, vamos colocar prazos, vamos colocar o público certo, responsáveis, né, para que a gente possa dar um encaminhamento. Então, essa sistematização, ela é um grande desafio. Nós estamos, muitas vezes, na sociedade civil, tentando fazer. Eu tenho uma tabela que nós fizemos no workshop de traduzir as recomendações para uma linguagem que as pessoas entendam. E, obviamente, das 242, é claro que elas dialogam com as 15 e com as 169, e, na verdade, talvez elas se tornem 50, se a gente conseguir fazer. Mas o processo tem
como? Mas demanda trabalho, né? E nós nos reunimos 3 dias, fizemos exercício. Vamos pegar um tema, tortura. Vamos tentar fazer só para ver que isso é possível, né? Então, essa sistematização é a primeira coisa que tem que acontecer para um monitoramento, né? E depois vamos ainda dialogar, como o Observa DH acabou já iniciando isso, com os comitês de tratados e procedimentos especiais, que agora já estão querendo colocar os ODS juntos. É interessante? É interessante. É importante? Temos que olhar todos? Temos, mas o desafio de sistematizar isso junto, claro que é maior, né? Então, pelo menos, queremos avançar em algum, né? A criação de um comitê interministerial de monitoramento, né? Em vários momentos, as experiências, né, internacionais aqui mostraram, claro que tem que ter um comitê interministerial que vá puxar isso, né? Nós sabemos que não tem que ser só o executivo quem vai cumprir, mas alguém tem que puxar esse movimento, né? E não acho que vão ser todos os órgãos do executivo que vão puxar, né? A gente vai ter que estabelecer, a gente não, né? Sim, vai ter que estabelecer dentro da política quem vai poder puxar esse comitê interministerial para coordenar, engajar e liderar. Foi a fala colocada aqui. Criação de indicadores, né, de cumprimento e de impacto. Elaboração de relatórios anuais de implementação a serem apresentados em audiências públicas. Isso já apareceu em várias audiências que tivemos juntos, de que era uma questão importante para ir alimentando um monitoramento sistemático e permanente. Não quer dizer que vai ter cumprido em 4 anos e meio as recomendações. É claro que não, né? Quem trabalha com direitos humanos vai saber, mas o que a gente vai querer saber é o que nós conseguimos ver de avanços e retrocessos que seja nos relatórios de meio período, que não demora esse tempo todo, né? Consultas nacionais sérias, né, com tempo, ampla difusão e retorno sobre as contribuições, né? O que foi levado em consideração de quem participou dessas consultas, né? Inclusive, a elaboração, as consultas para os relatórios de meio período, né? Ver boas práticas em outros países, enfim, que é o que está sendo feito aqui. Sobre a questão da devolutiva, foi algo da última consulta que eu acho bem importante, porque houve a consulta, mas nós não tivemos um retorno do que aconteceu com essa consulta. Nós sabemos que tiveram tantos acessos, né? Isso foi divulgado mais ou menos, não tão público, mas como foi considerado o que foi sugerido? Porque se a gente participa e não sabe o que aconteceu, na próxima ninguém participa, né? Então, a gente tem países que mandam e-mail para as organizações que já enviaram relatório paralelo ou participaram e recebem essa resposta e publicam no seu site, né, dizendo o que essa organização recomendou para este relatório, né? Envio do relatório de meio período, que já foi até um compromisso dito pelo Estado brasileiro, que não foi feito nos outros ciclos, então vamos esperar que esse de 2019 a gente consiga já mostrar um avanço nesse monitoramento e, claro, garantir a transparência e a participação de todos os interlocutores, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, outros conselhos e os representantes em toda essa construção. Desde a última audiência, então, a gente tem 6 meses até agora, nós nos colocamos extremamente à disposição para pensar em etapas para o monitoramento, mas não tivemos um retorno até este momento de construir esse diálogo, então, juntos. Por fim, né, o mais curioso de todas essas contribuições e reivindicações que eu estou fazendo aqui é que todas elas estão no planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? Perdão, de cidadania, mudou o nome. Do biênio 2017-2018. Eu deixei na minha bolsa ali o folhetinho do planejamento estratégico que eu recebi no ano passado, e eu fui olhar, e no objetivo 4, está lá, fortalecer mecanismos de monitoramento e seguimento das políticas de direitos humanos. A partir do projeto 4.2, tem lá sistematização, criação de pontos focais, informação sobre cumprimento no Observa DH, as consultas. E tem um específico, que é o 4.3, que fala especificamente sobre a RPU, né? Exatamente sobre o monitoramento da RPU. Ou seja, lendo o planejamento, a gente consegue perceber que o Estado brasileiro sabe o que deve ser feito. Pelo menos tem uma noção de algumas etapas de avanço para a construção. A pergunta que fica, e eu acho que essa a gente pode refletir outra hora juntos, é como e quem
vai realmente fazer com que isso aconteça nesse ambiente político que a gente está vivendo hoje, e pior, com o esvaziamento sistemático que a gente vê nos últimos anos do Ministério de Direitos Humanos. Então, está no planejamento estratégico da Secretaria de Cidadania tudo que a gente vem conversando, né, e que poderia, pelo menos, mostrar alguns avanços para esse plano. Mas a gente não consegue vislumbrar que isso vai acontecer se essa coordenação ficar sozinha com a Secretaria Nacional da Cidadania, que tem esse planejamento, que, na verdade, era para ter começado pelo plano em 2017 e vai até final de 2018. Né? Todas essas etapas. Então, assim, a gente quer ver pelo menos alguma coisa, né, para aparecer. Ficamos felizes que o ministro, né, apresentou hoje o total interesse, né, em avançar nessa agenda, né, mas vamos ver o que a gente consegue realmente construir para frente. Essa oportunidade aqui, eu acho que a gente só pode aproveitar e solicitar que haja esse maior engajamento dos outros órgãos e ministérios, e aí eu estou falando de parte técnica e financeira, né, para viabilizar que esse plano realmente seja criado com estrutura e condições, até que consigamos que este Ministério de Direitos Humanos seja realmente valorizado na sua estrutura de governo, pela importância da sua pauta. Enquanto isso não acontece, será necessário esse engajamento concreto de outros órgãos. E aí eu vou repetir a fala da Débora Duprá no começo. Não é só o executivo, ela disse, né? Não é envolver só o executivo, é transversal, enfim, a gente tem que fazer um diálogo aberto. E eu acrescentaria que do executivo não é só o Ministério de Direitos Humanos, porque geralmente é lá que, quando a gente fala disso, o foco vai, mas é pauta ou está no planejamento deles, né? Uma das reflexões, agora só por causa da fala do professor André, da própria sociedade civil no nosso workshop, foi: será que a gente quer acompanhar a RPU? Será que faz sentido acompanhar essas recomendações? Será que, né? Assim, foi um dia que a gente achou que ia estar construindo monitoramento e todo mundo parou e falou, nessa conjuntura, por que a gente está seguindo isso com tanto problema, tantas, né, outras questões a dedicar? Será que serve para alguma coisa? A gente está pensando nisso? No final desse dia inteiro, de 3 dias de encontro, eu vou dizer que 100% disse que sim. Mas por quê? Porque a ideia não é ter essa implementação de decisão, né, de uma coisa objetiva, mas é acreditar que o Estado, no processo de recomendações e desses ciclos, ele também reflete sobre as suas lacunas, reconhece os problemas que a gente tem, né, de cumprir direitos humanos e tenta avançar de alguma forma. Então, o que você consegue fazer num monitoramento é acompanhar a implementação de políticas e, pelo menos, ver se tem um avanço ou tem retrocesso, né? E, por isso, é o desafio de pensar quais indicadores seriam isso, né? Mas tem gente fazendo, então, alguma coisa é possível, né? Então, eu queria agradecer imensamente que a audiência tenha sido chamada pela Procuradoria-Geral da República e a PFDC, e solicitamos também para vocês, pensando já no desafio das relações federativas que foram trazidas em alguns momentos, que essas audiências tenham continuidade em audiências regionais, a fim de garantir que esse debate seja levado para as esferas estaduais e municipais, estabelecendo parcerias com procuradorias, defensorias, advocacias públicas, né, para cumprir, né, poder seguir esse monitoramento também na base, né? E que a gente sabe que esse é um desafio desde as decisões, né, de direitos humanos, mas com quem estabelecer essas parcerias. E foi algo que saiu também do nosso workshop, essa ideia de, depois dessa audiência, a gente fazer as regionais, então fica o lembrete, se isso for possível. Obrigada, Débora, e desculpa a rapidez. Eu sei que está muito tarde, e era para eu falar só tchau, mas eu queria... o André me provocou, e eu fiquei aqui pensando, incomodada, e eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Bom, a gente, uma obviedade é que direitos humanos, eles não surgem
por uma benevolência de um legislador nacional ou internacional, né? Eles são resultado de lutas históricas e, portanto, eles trazem dentro de si o princípio da participação social. E eu fiquei encantada com a RPU. Eu fiquei encantada porque eu acho que é um dos espaços onde os movimentos sociais, e eu não falo aqui das entidades da sociedade civil mais organizadas, não. Eu falo dos movimentos de base. Eles se apropriaram do espaço do direito internacional, sabe? Lutam por ele, acreditam nele. Então, o monitoramento é uma sensação de que você está participando do processo, que sua participação, me desculpa, até me emociono, gerou resultados, sabe? Então, eu acho que nós podemos transformar todas essas cláusulas muito genéricas em cláusulas menores, mas o importante é trazer para junto disso tudo, enfim, os verdadeiros sujeitos de direitos humanos, né? E não essa coisa cerebrina de termos especialistas. Acho que se apropriaram também das relatorias, né, da ONU, estão atrás, vão indo, acompanhando. Enfim, a sociedade e os movimentos de base descobriram no cenário internacional um poderoso instrumento para fazer face a momentos internos muito difíceis. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É construir um mínimo. Nós não estamos aqui pensando em nada muito elaborado, mas alguma coisa que faça esse público sentir que é detentor de algumas vitórias. Eu quero lembrar, eu falei isso no início, e nós temos um grupo, né, Fabiana, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que congrega várias entidades de população de rua, meninos e meninas de rua, e o quanto eles celebraram esse HC do Supremo Tribunal Federal. Isso podia, no monitoramento, estar contabilizado. Mas tantas outras coisas. O movimento LGBT, ele celebra muito a decisão do Supremo na união homoafetiva, como vai celebrar na mudança de registro civil, independentemente da mudança de sexo. A gente tem uma Suprema Corte extremamente vanguardista, né, em direitos humanos. Enfim, tivemos uma decisão recente sobre quilombolas. Vamos contabilizar. São vitórias desses movimentos. E nós temos essa dívida, né? Porque nós temos uma sociedade que é dominada, né, por uma elite ao longo do seu tempo. É a primeira vez que nós temos uma Constituição e um cenário internacional que favorecem a participação desses segmentos, né, nessas disputas tão importantes. Então, eu só quero terminar dizendo do meu entusiasmo, reconheço os desafios apresentados pelo André, mas acho que nada é difícil se estivermos todas e todos juntos nesse propósito. E com isso eu encerro essa sessão. Muito obrigada.